Então, a gente já entendeu aqui, né, que é um efeito cascata que a gente experimenta, né? A ansiedade, ela pode entrar, por exemplo, né, se a gente fala dos registros akáshicos, ela vai entrar por uma questão kármica que eu tenho, que eu preciso resolver, né? E ela vai derrubando um por um dos meus corpos, até chegar no meu corpo físico. Então é importante que você saiba disso, né? E o que acontece, então, quando a gente está vivendo num estado de ansiedade, né, constante, é normal a gente ficar ansioso, a gente provar um pouquinho de ansiedade, porque nós somos seres humanos, isso é normal, né? Geralmente quando eu vou começar uma live nova, eu fico um pouquinho ansioso, porque eu fico contente de estar aqui, então eu fico um pouco apreensivo também, porque eu quero trazer um conteúdo legal, né? Ou, por exemplo, quando eu tenho uma reunião para a qual eu me preparei muito para aquela reunião, né? Eu vou para aquela reunião, eu vou um pouquinho ansioso também, porque, né? É normal que a gente experimente momentos de ansiedade na nossa vida. É normal isso acontecer. No que não é normal é a gente viver constantemente ansioso. A ansiedade não pode ser uma constância na nossa vida. E esse é o grande problema. A gente banalizou tanta ansiedade que a gente acha que é normal viver ansioso. E não é normal viver ansioso. Tanto que quando a gente conhece uma pessoa que não é ansiosa, a gente fala, nossa, essa pessoa não bate bem na cabeça. Alguém aqui já falou isso? Já viu alguém falando isso? Comenta aí se já viu. Mas e aí, gente, o que acontece, né? Quando a gente, seguindo aqui, quando a gente está experimentando, a gente está vivendo ansiedade, né? A nossa energia, o nosso prana, ele tende a ir cada vez mais para baixo, né? Então, o que a gente começa a experimentar nesse momento da ansiedade, né? A gente tende a procrastinar, né? Lembra que eu falei que a ansiedade, ela, de uma certa forma, ela paralisa, né? Ela nos deixa agitado, mas ao mesmo tempo ela nos paralisa, porque a gente não consegue focar e fazer nada além do que olhar para a ansiedade, né? A gente tem muito medo do que pode acontecer, né? Como a gente derruba todo o nosso corpo energético, todo o nosso prana, a gente não tem energia para nada, ao mesmo tempo que a gente está, né? A gente está agitado, por exemplo, quem tem ansiedade, a tendência é que tem insônia, não consegue dormir porque está tão ansioso, tão ansiosa, que não consegue dormir, né? Mas ao mesmo tempo está cansado, está exausto, está esgotado, né? A gente entra, né, em frequências negativas, então, frequências vibratórias negativas, porque a gente começa a experimentar tristeza, dor, procrastinação, vitimismo, apatia, e a gente começa a experimentar algo que quem estava na live da reencarnação, quem estava na caixa live de quinta-feira da reencarnação, se você não estava, você não assistiu ainda, assiste essa live e depois corre ver a outra live, que estava muito legal, foi muito legal. Mas a gente começa a experimentar algo que é a insatisfação com a vida. Porque a gente não consegue realizar nada. A gente não consegue fazer nada. A gente literalmente não consegue sair do lugar. Então veja como algo que parece ser tão banal, como pode causar um dano tão grande na nossa vida. A gente começa a experimentar a insatisfação com a vida. O que acontece com pessoas que entram em depressão? Elas têm exatamente esses mesmos sintomas. Elas apresentam esses mesmos sintomas. Elas começam a procrastinar, elas não têm força para nada, elas não têm energia, elas têm insônia. Por mais que elas digam que elas querem dormir, elas não conseguem dormir. Elas entram em ciclo de vitimismo, de dor, de tristeza, de apatia. E elas estão completamente insatisfeitas com a vida dela. Ou seja, se a gente pega e baliza, né, o que é ansiedade e depressão,
Obviamente que elas não, esses sentimentos ou esses sintomas, eles não estão na mesma proporção, mas eles são similares. Então prestem atenção que você precisa agir para controlar sua ansiedade. Você não pode se permitir ficar num estado como esse. E se você é terapeuta, ou se você quer ser terapeuta, você precisa aprender a trabalhar com ansiedade. Você precisa aprender a trabalhar com pessoas ansiosas. Fica claro aqui? Porque a ansiedade é a primeira. Vamos dizer assim, que a ansiedade é o primeiro degrau de uma futura depressão. Poxa, que legal você, como terapeuta, poder ajudar uma pessoa a não ter depressão, a não desenvolver uma depressão. Com uma técnica, com algo que possa ajudar essa pessoa a enxergar além daquilo que ela está vendo. Ou você, para você mesmo, para você mesma, aprender a se olhar, a se reconhecer, a dizer, neste momento eu estou ansioso. Por que eu estou ansioso? Vou olhar para mim e vou entender. Não se permitir mais ser ansioso. Porque ser te coloca, né? Eu sou ansioso, te coloca num estado constante de ansiedade. Eu estou ansioso. Eu estou ansiosa. São pequenas diferenças que fazem, né, um grande resultado na vida da gente. E como a gente pode tratar, né? Quando a gente está falando de vibração, como a gente pode tratar a ansiedade? E com a gente mesmo, né? Com a gente mesmo. Porque lembra quando eu falei, né? Uma das primeiras coisas que a ansiedade faz na gente é derrubar o nosso prana. Então vamos elevar o nosso prana. Como a gente eleva o nosso padrão vibratório energético? A gente tem que se expor a coisas que nos fazem bem. Tão simples quanto isso. Mas o que me faz bem? E aí cada um tem que descobrir. É uma tarefa de cada um. Mas aqui tem, né? Eu sempre gosto de trazer isso e trazer uma solução também. Né? Uma coisa que me ajuda muito é fazer a dança terapêutica. Dança terapêutica não exige nada de conhecimento de dança, porque para dança, se eu fosse dizer que de bailarina eu tenho 2 pés esquerdos, tá? Então para dança eu não sou bom, mas a dança terapêutica não exige nada. Né? O que eu faço é conectar com o meu Akasha e eu boto uma música ou boto uma música na minha cabeça e eu me movimento livremente. Quando você faz isso, seu corpo começa a se reenergizar, porque você está se movendo. Lembra, quando você está com a sua energia baixa, você não tem vontade de fazer nada. Quando você começa a dançar, eventualmente você vai cansar, porque você vai estar fazendo exercício físico. Mas, quando você começa a fazer essa dança terapêutica, que não exige técnica de nada, senão você dançar, se mexer, você começa a elevar o seu padrão vibratório energético. Música é uma excelente forma de você elevar seu padrão vibratório. Coloque uma música que você goste. Mas, assim, uma música que faça você sentir, assim, como se o seu coração estivesse pulsando a ponto de sair pela boca. Sabe? Tem músicas que fazem isso com a gente. Tem músicas que nos relaxam, que nos tranquilizam, né? Nesse momento, o ideal é que você coloque uma música que te faça sentir essa euforia, sentir esse fogo por dentro. Vai te ajudar a levantar seu padrão vibratório. Você vai se sentir melhor. Exposição a cores, cromoterapia. Cores. Cores que te tragam alegria, que te tragam movimento. Vai te ajudar também.